Por que o autoconhecimento na sociedade atual é tão complicado, é tão difícil? Hoje vai ser o tema aqui do nosso vídeo. Fica até o final que eu vou mostrar para você como solucionar essa questão, beleza? Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Diego, você está no canal Our Shape, seu canal sobre desenvolvimento pessoal. Deixa aí nos comentários a sugestão de um próximo conteúdo aqui do canal e compartilha, deixa seu like, tenho certeza que você vai agregar na minha vida e na sua e de mais pessoas. Pois é, rapaziada, pois é, meu autoconhecimento aqui é um dos temas centrais, temas mestres aqui do nosso canal, tá? E por quê? Porque eu vou bater sempre na tecla, rapaziada. Quanto mais a gente buscar o conhecimento de si mesmo, mais a gente vai encontrar aquilo que é felicidade, independente do que você acha ser feliz. Se você acha ser felicidade, por exemplo, pra mim felicidade é trabalhar no que eu amo. Você sabe no que você ama? Você sabe exatamente qual trabalho que te dá prazer? Pra mim felicidade é viajar, tá bom? Mas você sabe como que você vai trilhar seus planos para você um dia viajar o mundo inteiro? Diego, meu sonho assim é ser espiritualizado, cara. Eu quero ir lá pro monte do Tibete lá, ficar com monges e meditar e tal. Beleza, por que você quer isso? Você sabe exatamente como trilhar cada passo até chegar lá? Sabe como que você vai viajar? Você sabe, enfim, quais são os perrengues que possivelmente você vai passar lá? Por exemplo, questões emocionais, ficar longe da família e tudo mais. Você sabe como resolver isso? O que é felicidade, né, rapaziada? Basicamente, o ser humano busca a todo momento a felicidade. É algo intrínseco à necessidade humana. Até aqueles filósofos que ficavam deprimidos enfim, com a filosofia, buscando alguma resposta, eles buscavam uma resposta que saciava a necessidade intelectual deles. E na mente deles, é óbvio que descobrindo certos contextos, certos paradoxos da realidade, eles iriam se sentir melhor, por isso que eles iam a fundo. Você pega aí, por exemplo, um cientista físico, e ele está aí empenhado em uma tarefa, um determinado cálculo, o que ele vai fazer? Ou melhor, como que a gente deduz qual que é a mentalidade dele? Ele está fazendo aquilo porque em algum nível ele gosta de fazer esses certos cálculos e ele vê futuro, sei lá, para a humanidade se ele resolver determinado cálculo. E aí o cara faz o possível, sei lá, se isola, no caso do Stephen Hawking, que se isolava junto com os companheiros dele para fazer cálculos, enfim, se isola, faz aquilo que está dentro do alcance dele para chegar a esse resultado. Rapaziada, a felicidade nada mais é do que a busca essencial humana, independente daquilo que você acha ser felicidade, enfim. Inclusive, já deixa aqui um parênteses e uma pergunta vinculada ao vídeo. Você sabe o que é felicidade? E pessoal, uma vez introduzidos aqui nessa realidade, na nossa sociedade, a gente está sendo bombardeado por diversos estímulos que a gente não controla. Como eu já falei em alguns vídeos, a gente está sendo bombardeado pela nossa cultura, pelo que passa na televisão, pelo que a gente assiste aí no YouTube, na internet, no Instagram. A gente está sendo bombardeado por afirmações dos nossos amigos, ou seja, opiniões dos nossos amigos, nossos familiares, enfim. Nosso ciclo social e toda essa bolha que envolve a gente influencia nós o tempo inteiro. E tudo isso a gente tem acesso de forma inconsciente. Ou seja, já parou para reparar, por exemplo, quando você tem uma determinada opinião que é parecida com o seu amigo, ou o seu amigo deixou de ter uma opinião porque passou a andar com você, enfim, vice-versa. Geralmente isso acontece muito nas escolas, né? Você vê ali os grupos se formando e aí você vê aquele grupo das meninas, o grupo do fundão, o grupo da frente, enfim. Todo mundo ali começa a falar do mesmo jeito, começa a se vestir meio que igual, começa a falar dos mesmos assuntos. É só um exemplo, tá, rapaziada? Porque literalmente isso acontece ao resto da nossa vida. Enquanto a gente estiver vivo, a gente está sendo influenciado por tudo aquilo que envolve a gente. E uma vez estando envolto de todos esses estímulos, o que acontece? A gente, de maneira definitiva, tem certas decisões, certas ações das quais prejudicam o nosso estado emocional e nosso estado intelectual também. O que você quer dizer com isso? Cara, se você passar por um determinado contexto, provavelmente como que você vai resolver esse contexto? Você vai resolver com base nas informações que aquela cultura, que aquela sociedade te dá. Por exemplo, vamos supor aí, tá, que você namora, enfim, namora uma menina, um menino. Se essa pessoa vier a te trair, geralmente o que é que a gente pensa sobre esse contexto? Nossa, cara, ela me traiu, ele me traiu, vou matar ele, cara. Nossa, vou matar ela. Nossa, não acredito.
E aí briga, discute, xinga, talvez até saia uma agressão. Por que a gente tem essa resposta natural de xingar, de brigar e tudo mais? Porque dentro da nossa sociedade a gente aprendeu que haver traição é errado. Logo, a gente levando uma expectativa que é nossa para o outro, ou seja, transferindo a nossa felicidade para o outro, né? Uma vez que a gente ou melhor, constrói uma esperança em volta de uma expectativa nossa para que o outro nos faça feliz e o outro não correspondendo, né? Tendo uma atitude errada, antiética, antimoral, o que acontece? A gente fica bravo. Mas aí se você está em uma outra sociedade, por exemplo, lá no Oriente Médio, onde é normal os homens terem, sei lá, 7 mulheres, eu não sei ao certo a quantidade, mas enfim, ter mais mulheres, lá não tem esse tipo de ritmo, porque é cultura. O que eu quero dizer? A forma deles tratarem esse mesmo contexto, que é, enfim, relacionamento poligâmico, o que acontece? A mesma forma, o mesmo contexto é resolvido de formas diferentes por causa da nossa cultura. Esse é só um exemplo de diversos aí que vocês podem encontrar, tá? Relacionados a certos contextos que a gente está envolvido e que a gente deve solucionar. E aí, vamos lá, se você está aí adentrando ao mundo do autoconhecimento, o que você deveria fazer no mínimo, tá? Assim, de maneira superficial. Cara, essa pessoa me traiu, tá? Por que eu tô bravo? Vamos lá. Por que eu tô bravo? Por que ela me causou? Que emoção é essa que eu tô sentindo? Porque eu quero matar essa pessoa? Por que eu quero matar ela? Pô, mano, mas eu que transferi minha expectativa para ela. Será que eu deveria confiar 100% nessa pessoa? Será que essa pessoa já não me demonstrava que não iria dar certo esse relacionamento? Por que eu dei a oportunidade do outro de me fazer feliz, uma vez que eu devo me fazer feliz primeiro? Enfim, esses questionamentos vão levar você a entender qual é o principal fator que faz com que você esteja nessa situação. E geralmente o que causa esses problemas? Nós mesmos, a culpa é nossa. Nós temos o dever de entender por que a gente interpreta a nossa realidade, nossos contextos sociais, tá? Uma vez entendendo nossas interpretações, que são nossos julgamentos sobre certas ocasiões, o que acontece? Entendendo, o que acontece? A gente é consciente das nossas atitudes. Atitudes essas que em algum nível não faz com que nós agredimos o outro e nem nos agrida, principalmente, cara. E aí, dentro desse contexto aí do namoro e tudo mais, você vai brigar com a pessoa porque você aprendeu que é assim que se resolve esse contexto. Quando você fez, sei lá, seus 20 anos, seus 18 anos, que foi aí para sua primeira namorada, primeiro namorado, alguém chegou em você e te auxiliou a falar para você o seguinte: pô, quando acontecer isso, resolva assim, ou resolva dessa outra forma, se pergunte e tal. Não, o que geralmente a gente toma como verdade? Pô, eu vi fulano lá, ou melhor, a gente vê na nossa sociedade no geral. Fulano foi lá, traiu a esposa ou esposa, a mulher foi lá, bateu nele, bateu nela e, pô, eu faria o mesmo. Ah, não, porque homem meu, mulher minha tem que ser assim, assim, assado. Rapaziada, se você tá dando a oportunidade do outro tirar sua paz, a culpa é sua. Independente daquilo que o outro faça, ou seja, a responsabilidade é totalmente sua de interpretar essa situação ou interpretar o outro e aí resolver da melhor forma para que você esteja em estado de paz. E o que acontece? Uma vez que esse contexto aconteceu, né? Uma vez que esse contexto aí, ele passa a ser uma verdade, ou seja, um fato, você foi traído ou traída, seu estado emocional, pum, decai. Você não sabe por que isso acontece, porque isso aí é de maneira inconsciente. Ou seja, você tinha uma expectativa, aquele comportamento da pessoa não sanou sua expectativa, e aí o que acontece? O seu estado emocional cai, você não sabe controlar, você não entende as suas emoções, você não sabe por que você sente de fato aquilo, como resolver aquilo, enfim. Você deu poder para o outro de te fazer infeliz. E aí, esse é só um exemplo, tá, rapaziada? Agora eu vou para o próximo. Propósito de vida. Você sabe qual que é a sua missão de vida, cara? Você sabe por que você está fazendo o que está fazendo? Por que você está aí fazendo sua faculdade? Você ama essa faculdade? Por que você está fazendo esse determinado curso? Você ama de fato o tema desse curso? Uma vez que a gente está sendo influenciado geralmente pelos nossos pais, pela nossa família, nós tendemos a seguir profissões das quais eles julgam boas para nós. Ou seja,
A gente, então, nesse contexto, dá oportunidade para nossos pais de trazer a nossa felicidade ou aquilo que nos causa prazer relacionado ao trabalho. E é claro, já adianto que nessa faixa etária aí, sei lá, dos 14 aos 20, 18 anos, geralmente é quando a gente está se descobrindo, quando nossos pais eles opinam sobre uma determinada profissão, a gente não tem consciência disso. E de fato, não vou julgar ninguém, porque ninguém sabe disso que eu estou falando, tá tranquilo. Só que agora que você entende que geralmente são seus pais que te apontam a direção, e muitas vezes a direção é errada, porque você não se sente prazer naquilo, o que acontece? Você, por falta de autoconhecimento, de propósito de vida, também não é culpa sua, porque você não foi ensinado a isso, você tende a trilhar uma vida infeliz. E pessoal, já aproveitando, vou deixar aí na descrição o link do meu primeiro vídeo relacionado ao propósito de vida, para que você descubra de uma vez por todas qual é seu propósito. Um exemplo que eu posso dar aqui, relacionado ao autoconhecimento e por que é tão prejudicial a ignorância do nosso autoconhecimento, é a tendência às mesmices. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Cara, vai passar anos e anos e anos e anos e muitas pessoas, eu já fui uma delas também, infelizmente tendem a pensar da mesma forma o resto da vida e a vida não muda porque ela não consegue transformar, mudar hábitos, enfim, mudar hábitos de pensamento relacionado à própria vida. E aí com isso, o que acontece? A gente copia o tempo todo quem está mais próximo. Então, nós seremos os mesmos dos mesmos, ou seja, se os outros são a mesma coisa, nós tendemos a copiar eles porque é inconsciente esse espelhamento, uma vez que o ser humano ele é extremamente sociável, nós tendemos a ser os mesmos que os mesmos, ou seja, somos os mesmos que os outros. Então vamos supor aí que você é o tipo de pessoa que está aí trabalhando no seu emprego aí faz, sei lá, 5, 7 anos, você não é feliz com isso, mas você já se acostumou com essa vida e tá tudo bem, não vou julgar. Só que aí, cara, faz o seguinte, repara, qual é o tipo de assunto que geralmente seus companheiros ali de trabalho falam? Eu tenho certeza que em algum nível você também fala sobre esses assuntos ou você interage de alguma forma sobre esses assuntos. Por quê? Porque a gente está espelhando a todo momento quem está mais próximo. Isso é natural do ser humano. A gente tende a espelhar o nosso social, as pessoas que estão à nossa volta. E aí, se essas pessoas não têm uma necessidade de evolução, você automaticamente também não vai ter. Por isso que é importante você, no mínimo, se conhecer para você saber filtrar assuntos dos quais não te interessam, assuntos que vão te afundar para que você priorize assuntos dos quais você pode agregar alguma coisa para sua vida, algum valor. E aí, por consequência, o que acontece? Como eu disse, copiando os mesmos, você se torna uma cópia da sua tribo. Esse termo tribo é só para eu exemplificar o nosso contexto social, tá? Então, sei lá, sua tribo hoje aí faz parte, sei lá, 5, 6 pessoas, ou enfim, 10, 20. Cara, se você não tiver consciência de quem você é de fato, você vai copiar os outros e você vai ser a mesma pessoa ao seu redor, ou seja, você vai ser as mesmas pessoas que estão à sua volta. Hoje, você tá aqui nesse vídeo, cara, eu posso afirmar com certeza que você é a pessoa que está buscando entender o autoconhecimento, está relacionando aí a sua vida com esse tema, enfim, está buscando de alguma forma conhecimento. Então, para solucionar isso, uma das etapas é perceber que você é ignorante em relação a você mesmo. Ou seja, quando você percebe que você não conhece muito sobre você, sobre quem você é, seus gostos, desejos, sobre as pessoas que você almeja e por que você almeja elas, enfim, você não sabe muita coisa sobre você, é o primeiro passo para que você comece a trilhar aí no caminho do autodesenvolvimento. Se você permanecer aí com os olhos fechados, vendados, cara, é sério, você vai passar 10, 50 anos aí da sua vida sendo a mesma pessoa, sem buscar de fato uma evolução, uma performance maior da sua capacidade. Pessoas que são ignorantes, e claro, eu sei que você não é uma delas, porque você está aqui no meu vídeo, pessoas que são ignorantes sobre elas mesmas tendem a não ser felizes, tendem a entrar em qualquer emprego, tendem a se relacionar com qualquer tipo de pessoa, tendem a estar próximas de amigos, entre aspas, que em algum nível não tem nada a ver com ela, tende a não saber interpretar as próprias emoções, interpretar os contextos, interpretar certas críticas, enfim, pessoas assim sofrem porque não se conhecem. E essa é uma falta, cara, tremenda dentro da nossa sociedade.
Cara, a nossa sociedade, ela é estruturada para nos manter vedados relacionados a nós mesmos, ao autoconhecimento. Ou seja, as nossas escolas, os nossos trabalhos, enfim, não estimulam a gente, claro, na sua maioria, para que a gente se conheça, para que o trabalho ou a escola conheça um pouco sobre a gente também, né? Uma vez que a escola pode conhecer alguma característica da nossa personalidade, talvez a escola poderia também trilhar um caminho, ou melhor, mostrar pra gente um caminho melhor relacionado a uma característica nossa. E, infelizmente, a gente vê que a nossa sociedade, ela não estimula o autoconhecimento. Deixa seu like aí mais uma vez, porque, essa dica vai ser sensacional para te ajudar no autoconhecimento. Rapaziada, a dica que é a solução primordial é o método socrático. Basicamente, o método socrático é um método que o Sócrates, o filósofo da Grécia Antiga, ele utilizava para debater. Só que, ao invés de ser uma forma natural de debate, ou seja, aquele debate onde duas pessoas afirmam coisas e não levam a resolução nenhuma, o método socrático consiste em fazer perguntas sobre a afirmação da pessoa, onde essa afirmação não se encaixa, ou seja, onde existe uma contradição. A intenção do método socrático é encontrar a verdade. E aí, quando a pessoa começa a dizer certas coisas para você, ou você pode fazer, claro, interpessoalmente, quando acontece uma afirmação, você utiliza o método socrático e você percebe que naquela afirmação existe uma contradição. Por exemplo, rapaziada, eu vou trazer um exemplo básico aqui que você vai poder usar para suas emoções, para os seus contextos, enfim, para tudo que você quiser. O exemplo é o seguinte: geralmente, o que a gente sabe sobre traição? Traição é errado. Trair um colega, um amigo, uma namorada, enfim, um casamento, uma mãe. Trair é errado. Beleza? Beleza. Então vamos montar um contexto. Bom, se um namorado traiu a sua namorada, ele está errado. Beleza, então namorado, namorada, traição, está errado. Ok. O que o método socrático ele faz? Ele faz a seguinte pergunta dentro do contexto. Cara, se o namorado tivesse traindo a sua namorada para, por exemplo, salvar a mãe dele de, sei lá, uma doença, seria errado ou seria certo? O que acontece? Dentro dessa pergunta, a pessoa que te fez a pergunta, ou você mesmo, o que vai pensar? Pô, cara, não, talvez assim não seja errado, né, dentro desse contexto. Aí você percebe que existe uma contradição. Trair é errado ou não é? Outro exemplo. Bom, matar é errado. Ok, beleza, todo mundo sabe que matar é errado. Vamos lá, montar um contexto onde o método socrático se encaixa. Cara, matar é errado, ok. Então, eu matei uma pessoa. E logo eu estou errado. Beleza. Só que aí vamos montar um contexto agora. Se eu matei uma pessoa para salvar a minha filha, eu estou errado? Aí, eu já vou fazer um complemento. Esse método socrático é literalmente o que os advogados, enfim, os estudantes de direito, toda a advocacia utiliza para formar leis e para debater nos tribunais. O método socrático é extremamente essencial para tudo, você consegue usar para tudo. Então, quando você sentir que tem raiva de alguém, pensa sobre a sua raiva, reflita sobre a sua raiva. Você, por exemplo, julgar outra pessoa, se pergunte, cara, por que essa pessoa fez isso? Se essa pessoa fez isso para ela se safar de uma outra coisa ou porque ela era a única opção dela, será que ela está errada? Exemplo prático também bem fácil. Pô, cara, aquela pessoa me disse umas coisas que me magoaram. Você pode utilizar o método socrático. Também a empatia. Pô, cara, será que essa pessoa disse isso porque, na verdade, era a única forma que ela sabia se expressar? Será que, se ela não soubesse se expressar de uma forma melhor, ela não me causaria uma raiva, uma emoção negativa? Bom, então se ela se expressou da forma que ela só sabe se expressar, logo me causou raiva, então eu concluo que ela é ignorante sobre ela mesma. Então eu não posso julgar a ignorância do outro. Será que eu sei me expressar da forma certa? Se você tem alguma crítica, se você não entendeu algum assunto aqui que eu disse, por favor, deixa seu comentário aí que eu vou ter um prazer imenso, enorme de estar te respondendo, beleza? Pessoal, muito obrigado, deixa seu like, compartilha com um amigo e comenta uma sugestão de próximo vídeo que logo mais estaremos de volta, beleza? Falou!